Yo, what's up guys, Teacher Paul over here e você está assistindo a aula número 15. Se você não assistiu as outras aulas, os links vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E lembre que a aula é online, você pode assistir quantas vezes você quiser. Esse curso é específico para você que quer aprender inglês fácil e rápido. Na nossa metodologia, você aprende a formar frases no inglês, que normalmente é o mais difícil. E aqui a gente resolve o seu problema rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para concorrer a uma viagem para Londres assim que esse canal atingir 1 milhão de inscritos. Yo, what's up guys? Bem-vindo à aula número 15. E hoje vamos aprender there is e there are. Muita gente confunde, né? Fala have, tem. Então a gente vai explicar isso direitinho para vocês. Até o final desse vídeo, dessa aula, vocês vão saber qual é a diferença entre have, there is, there are, como que você deve usar na frase e o que significa. Só que antes, se você não baixou a apostila ainda, você pode baixar aqui embaixo na descrição, vai estar o link lá. E se você não conseguir baixar, você pode ver a apostila na sua tela e acompanhar para você fazer o curso juntamente comigo. Mas esse vídeo aqui mostra como você pode fazer para baixar a apostila. É bem fácil, é só você ir lá, clicar PDF, baixou e pronto. E antes de começar a aula, vou fazer a lista de chamada. Sempre eu chamo 5 nomes de alunos que comentaram presente na última aula. Se o seu nome não for chamado, não se preocupe, é só você comentar presente, que quem sabe eu chamo o seu nome na próxima aula também. Vamos lá? Leandro Lourenço, Maria Luzia, Pamela Camila, Felipe Rocha, Jerusa Maria. Se o seu nome não foi chamado, não se preocupe. Na próxima aula, quem sabe, eu chamo o seu nome. E lembre, pessoal, para você concorrer à viagem aqui para Londres, vocês têm que fazer todas as aulas. E no final eu vou pedir para vocês fazer uma tarefa e o melhor desempenho vai ganhar essa viagem, esse concurso que a gente está fazendo aqui com vocês, ok? Bom, vocês já estão com a apostila em mãos? Então vamos lá. A primeira palavra que a gente vai aprender é o there is. Eu sei que você deve estar pensando, there quer dizer lá, certo? Certo, o there sozinho quer dizer lá, there. Só que a gente não está falando de lá, a gente não está usando o there para apontar para uma direção. O there, nesse sentido, está junto com is, there is. Ah, mas o is não é o verbo to be? Sim, mas a questão aqui é que a gente está usando o there com is, ok? Então, there com is é uma coisa diferente. Quando a gente fala there is, a gente está falando sobre algo que existe, quando a gente quer dizer que há algo, ou quando tem algo. E aí que confunde as coisas. Muitos brasileiros, pessoas que falam português, falam assim, tem uma coisa lá fora. Ok, tem, você deve pensar que o tem é have, certo? Só que no inglês a gente não fala have sem o sujeito. Se você falar have sem o sujeito, você está dando uma ordem. Se eu falar assim, have fun, então eu estou meio que te dando uma ordem, ele é um imperativo, ele está falando divirta-se. Se eu falar assim, have a drink, eu estou falando tenha uma bebida, ou seja, beba algo. Então, se você usar o have sozinho, você está dando uma ordem, ou então, dando uma sugestão, ou pedindo para alguém fazer alguma coisa. Então, have sozinho é isso. Eu não posso falar assim, have a dog. Se eu estou falando have a dog, não quer dizer tem um cachorro. Quer dizer, tenha um cachorro. Have a dog. Tenha um cachorro, ok? Então é meio que eu estou te dando uma ordem, um imperativo. Então esquece o have para tem, ok? Quando você vai usar o have, você fala I have, eu tenho. Então você sempre tem que conjugar o verbo have. I have, you have, he has, she has, it has, ok? Então a gente não vai aprender o have hoje, mas basicamente é isso. O have tem que ser conjugado. O que a gente está aprendendo hoje é o there is e o there are. Então, como que eu falo assim? Tem um cachorro lá fora. Tem uma pessoa lá fora. Tem alguém falando comigo. Então, quando a gente quer falar esse tem, eu quero, na verdade, falar que existe. Então, se eu falar assim, tem um cachorro lá fora, eu estou falando que existe um cachorro lá fora. Então, no inglês, a gente usa o there is.
Então, there is é sempre quando não existe um sujeito. Então, deixa eu te perguntar. Tem um carro lá fora. De quem que é esse carro? Então, quando você não sabe quem é o sujeito, você não sabe de quem é, você não pode usar o have, você tem que usar o there is, ok? Então, tem um problema. De quem que é esse problema? Você vê que não está identificado. Então, você usa there is. Porque o have tem que ter alguém, tem que ter uma identificação. I have a problem. Eu tenho um problema. You have a problem. Você tem um problema. Quando eu quero falar só tem um problema, não estou falando de ninguém, então é there is. Okay? Então, fixa isso na sua mente. There is a problem. There is a problem. There is a problem. Essa é a primeira palavra da nossa apostila. Então, there is a problem tem um problema. Tem um porém, tem um problema. Então, eu posso falar assim, there is a problem. Ok? Quando eu quero falar no negativo, o is, ele tem que vir com not. Então, eu posso falar there is not. Só que, normalmente, a gente não fala there is not. A gente fala there isn't. There isn't a problem. Repeat. There isn't a problem. Então, positivo, there is a problem. Negativo, there isn't a problem. Então, é só você negativar. E, normalmente, quando a gente fala there isn't, tem que ser contraído. Então, tem que ser a abreviação there isn't. Porque fica muito estranho falar there is not a problem. Não fica tão legal. Ok? A gente pode falar there is no problem ou there isn't a problem. A gente pode falar there is no problem, there is no problem, porque o no quer dizer zero nesse sentido, então tem zero problema, então zero quer dizer nulo, então na verdade você tem que parar para pensar um pouco nisso, mas there is no problem, se tem zero problema, é que não tem problema, que tem nada de problema, ok? Então a gente pode falar there is no problem ou there isn't a problem para o negativo. Okay? Então lembra dessas duas opções. Então agora basicamente você já sabe qual a diferença do have nesse sentido e do there is, ok? Então there is quer dizer que existe, que há ou que tem. O have tem que ter um sujeito. I have, you have, ok? Então isso espero que ficou bem claro. Então pare de falar have a problem, porque have a problem eu estou meio que te mandando, tenha um problema. Have a problem, tenha um problema, ok? Então tá errado falar assim. Então não fala have a problem, não fale isso. Esquece isso, tira isso do seu vocabulário, ok? Então there is a problem. There is a problem. Entendendo isso, vamos agora para a próxima palavra. A próxima palavra é a tool. A tool. A tool quer dizer uma ferramenta. Então eu posso estar falando para você, there is a tool. Tem uma ferramenta. Eu estou te informando que existe uma ferramenta. Então, para facilitar, por exemplo, there is a tool for this. There is a tool for this. Tem uma ferramenta para isso. Ok? There is a tool for this. Repeat. There is a tool for this. There is a tool for this. There is a tool for this. Lembra que o there is você pode contrair. There is, contração, theirs. Repeat. Theirs. Porque no inglês a gente não fala pausado e tudo mais. A gente fala tudo junto, né? There's a tool for this. Mas como você está aprendendo agora, aprende a falar devagar. There's a tool for this. Mas conforme você vai aprendendo, você vai falando mais rápido, mais natural. Ok? A próxima palavra é a reason. Repeat. A reason. A reason quer dizer uma razão ou então um motivo. There's a reason. Repeat. There's a reason. There's a reason. There's a reason. Tem um motivo, ou tem uma razão. E aí você pode completar a frase, né, falando there's a reason for this. For this é para isso. There's a reason for this. Tem um motivo para isso, tem uma razão por isso. There's a reason for this. Ou então eu posso falar assim, there's a reason I speak fast. Tem um motivo pelo qual eu falo rápido. There's a reason I speak fast. There's a reason I speak fast. Então, por que eu falo rápido? Porque é assim que a gente tem que falar no inglês, então você tem que se acostumar.
né, acostumar o ouvido e também acostumar a falar dessa forma, que é uma forma mais rápida e mais natural, e assim que a gente tem que falar qualquer idioma. There is a reason. There's a reason. There's a reason. A próxima palavra é a place. A place. A place quer dizer um lugar, ok? Um lugar, um local. There's a place. Então eu estou falando para você, né? Tipo, olha que legal. There's a place. Ou seja, existe um lugar. Tem um lugar. There's a place. Repeat. There's a place. There's a place. There's a place for you. Tem um lugar para você. There's a place for you. A próxima palavra é a movie. Você está conversando com seu amigo, né? Falando sobre um assunto bem peculiar, bem diferente. E você fala assim, oh, there's a movie. There's a movie. There's a movie. Então tem um filme. Aí você pode completar, né, com qualquer coisa que você quiser complementar nessa frase. Então eu vou dar um exemplo aqui. There's a movie about this. There's a movie about this. About this. Sobre isso. About quer dizer sobre, this, isso. Ok? There's a movie about this. There's a movie about this. Ok? Lembra que esse curso, você que acompanha desde o início, você sabe como funciona. Eu te dou primeiro as primeiras palavras, né, para você saber como formar, e o final você vai mudando conforme o seu ramo de trabalho, então o seu dia a dia, ou então as coisas que você precisa fazer ou falar. Okay? Então a estrutura que é mais importante é o início. Então there's a, e o final você pode colocar o que você quiser e você vai montar várias frases novas, ok? Então comente essas frases para as pessoas que estão assistindo ver, né, o que você montou e também aprender com isso. E para você praticar também o seu writing skills, que é as suas habilidades de escrever. A próxima palavra é an actor. An actor. Olha que interessante. Ali nas outras palavras estava um A. E aqui está um AN. An. Quando que eu devo usar um e o outro? Bom, né, o A é quando a próxima palavra tem o som de um consoante. Então você tem que ter um vogal com consoante. Então A vem com um consoante depois. Quando você fala um an, você vai ver que o an termina com N. O N é um consoante. Então a próxima letra tem que ser um vogal. Então depois de um consoante tem que vir um vogal. Então, an actor. Então, por isso que você usa o an. Isso é uma forma da gente poder falar mais rápido, né? Então, an actor. Você vê que parece uma palavra só. E a gente conecta as duas palavras. Então, consoante com vogal vira basicamente uma palavra só. Ele meio que encaixa. An actor. An actor. Okay? Então, essa forma que o inglês trabalha para poder falar mais fácil, né? Para poder ter uma fluência melhor. Essa dica eu vou falar mais em detalhe durante a semana, ok? Então se inscreva no canal para não perder essa dica que é valiosa. Então podemos falar assim: There's an actor. There's an actor. There's an actor. There's an actor. Tem um ator, ou existe um ator. There's an actor. Tem um ator, e aí você termina a frase, por exemplo, There's an actor that looks like you. Tem um ator que parece com você. There's an actor that looks like you. There's an actor that looks like you. There's an actor that looks like you. Okay? Então, there is é quando existe ou quando tem algo. Agora que fica um pouco mais interessante. Quando a gente fala there are, é quando tem, só que no plural. Então, a gente pode falar que existem. Ok? Então, no português eu acho que a gente não tem o ter no plural, né? Tenham, tenhem. Então, por exemplo, eu vou falar assim, there are two problems. Já no português a gente não pode falar assim, tenham, tenhem. Você viu que there are é plural, no português a gente mantém o tem. Tem dois problemas, ok? Se a gente for falar com a palavra existe, existem dois problemas. Então, por isso que eu gosto de traduzir o there is, there are
como a palavra existir, ok? Porque ele está ligado com a existência. Então, se eu falar assim, there are two problems, eu estou falando, existem dois problemas. Se eu falar assim, there are two cars outside, eu estou falando que existem dois carros lá fora, ok? Então, aí você consegue entender melhor a diferença entre there is, singular, there are, plural. Então, there are é plural, existem, ok? Ou então, a gente falaria tem no português. Só que lembra que é no plural. Então, o primeiro exemplo que eu vou usar aqui é o some. Olha, lembra que a gente usa o a e o an para o singular? É porque o a e o an significa um. Some quer dizer uma quantia, ok? Então, some, ele quer dizer um pouco ou algumas, ok? Então, depende do que você está falando. Então, nesse exemplo aqui, ó, there are some people. There are some people. There are some people. Quer dizer, existem algumas pessoas. There are some people. Então, existem algumas pessoas. Ou tem algumas pessoas. E aí você termina a frase. Por exemplo, there are some people who speak Spanish. Tem algumas pessoas que falam espanhol. E você pode repetir. And there are some people who speak Portuguese. E também tem pessoas que falam português. There are some people who speak Spanish. There are some people who speak Portuguese that study with me, que estudam comigo. Então, tem pessoas que falam português, tem pessoas que falam espanhol, que estudam comigo. Então, aí você vai completando sua frase. O próximo exemplo é some days, alguns dias. There are some days. Então, existem alguns dias ou tem alguns dias. There are some days. There are some days. Então, você falaria isso, por exemplo, se eu quisesse completar. There are some days I am so tired. Então, existem alguns dias que eu estou tão cansado. There are some days that I'm so tired. Okay? There are some days. Repeat. There are some days. There are some days. There are some days. Ok? O próximo é igual some days, só que a gente vai mudar e falar some things. Thing quer dizer coisa. No plural, things, coisas. There are some things. Então, tem algumas coisas. There are some things I need to do. There are some things I need to do. Tem algumas coisas que eu preciso fazer. There are some things I need to do. Repeat. There are some things. There are some things. There are some things. A próxima expressão é sometimes. Sometimes quer dizer algumas horas. Então, sabe quando tem algumas horas que você se confunde? There are some times. Repeat. There are some times. There are some times. Time é muito interessante, porque time quer dizer tempo, quer dizer hora. Só que quando você coloca o S no final, times também quer dizer vezes. Então, one time, uma vez. Two times, duas vezes. Three times, três vezes, ok? Então, é interessante você usar o times também para vezes, ok? A próxima expressão é ways, some ways. Então, ways quer dizer caminhos ao pé da letra, ok? Só que aqui, nesse sentido, way não quer dizer caminho. O way, ele quer dizer a forma, o jeito, o método, tudo que tem a ver com algo que leva à produção de algo. Então, some ways quer dizer algumas formas, alguns jeitos, alguns métodos, alguns caminhos. Eu não gosto muito de traduzir ao pé da letra, mas se eu falar assim, there are some ways, estou falando assim, existem vários caminhos, ou então existem outros caminhos. Se você quiser traduzir ao pé da letra, mas lembra, não traduz ao pé da letra, porque nem sempre ele quer dizer o que você lê ali. Então, way pode ser a forma, o jeito, o método e outras palavras que são sinônimos disso. Então, there are some ways, existem outras formas ou algumas formas. There are some ways. There are some ways. Existem algumas formas. Se eu quiser falar assim, existem outras formas, eu troco some por other. Então, eu posso falar there are other ways. Então, other é outro. Nesse sentido, outros. There are other ways. Então, existem outras formas. A próxima expressão é mais para quem usa mobile phones, né, telefones.
Então, there are some apps. Então, existem alguns apps. There are some apps for this. Existem alguns apps para isso. Repeat. There are some apps. There are some apps. There are some apps. Bom, agora eu vou dar uma lição de casa para vocês. Comente aqui embaixo frases com there is e frases com there are. 3 frases there is e 3 frases there are, ok? Para eu corrigir. E como sempre, no final da aula eu sempre faço uma entrevista com vocês e vocês podem responder e interagir comigo. Então eu vou ler aqui as perguntas e vocês podem ler as respostas. E aí depois você faz com seus amigos a mesma coisa, você lê as perguntas para eles e aí você pode colocar em prática tudo que você aprendeu nessa aula de hoje. Vamos lá? E tenta entender sem traduzir, porque a gente já está estudando faz um tempo, então eu tenho certeza que você vai entender. Ok, então vamos começar a conversar. Eu vou perguntar para você e aí você me responde, ok? Então a gente está na última folha da apostila. Vamos começar? Is there a problem if I call you tomorrow? Are there chairs in the classroom? Is there anything I can help you with? Is there anyone who wants to learn English in your house? E aí, claro que você tem que responder, yes, there is. I told them to subscribe to Teacher Paul's channel. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que foi bem produtivo e vocês aprenderam várias coisas novas. Então, lembre que there is é para positivo, que algo que existe. There isn't é negativo. There are é positivo do plural, que existem. E também there aren't. Você pode falar there aren't ou there are not. A abreviação de there are not é there aren't. Repeat. There aren't. Que quer dizer que não tem, só que no plural. Não existem. E também se você quiser fazer a pergunta, por exemplo, tem algum problema? Você só tem que trocar o there com is. Então, ao invés de falar there is, que é a afirmação, você fala is there. Assim como a gente viu no exercício que eu acabei de ler para vocês na entrevista. Então, is there a problem? É a pergunta. Is vem na frente do there. Is there a problem? No, there is no problem. Yes, there is a problem. Bom, se ficou alguma dúvida, comente aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. E não se esqueça, pessoal, que tem aula todos os dias nesse canal. São dicas de inglês mais rápidos e essa aula aqui é todo sábado, que é uma aula mais completa, uma aula mais bem explicada. Mas se você quiser aprender rápido, durante a semana e aprender dicas e aprender coisas e também se divertir aqui com o Teacher Paul aqui nesse canal, então se inscreva. Então não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, divulgar para os seus amigos, porque tá bem legal o conteúdo aqui desse canal. A gente está fazendo algo diferente, a gente está aprendendo inglês de forma diferente. E também se você tiver alguma sugestão, deixe nos comentários que aí eu vou e eu faço um vídeo tirando sua dúvida, ou então faço um vídeo reagindo a um filme que você gosta, uma cena, alguma coisa que você não entendeu. Mas é isso daí, pessoal. Lembre que você sempre pode comentar, porque eu vou ler e eu vou, tentar fazer uma coisa bem legal e diferente para vocês. Bom, amanhã tem vídeo novo. I'll see you tomorrow. Bye bye!